Bem-vindos a Excel Sem Medo, eu sou o Fábio. No vídeo de hoje vamos falar sobre as funções do Excel. Serão uma série de vídeos sobre as funções do Excel, as principais funções do Excel, tá? Onde a gente vai aprender a funcionalidade de cada uma delas. Tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai ver as funções ABS, a função int, a função e a função ou. Tá? Então, para vocês não perderem essa série de vídeos, eu vou convidar vocês a se inscreverem no canal e já deixarem o seu like. Tá? Bora pro vídeo. Então, a primeira função que a gente vai ver é a função ABS, tá? A função ABS, ela vai retornar para nós sempre o valor absoluto da célula, tá? O que é esse valor absoluto? É o valor que tiver na célula sem o sinal, tá? Então, assim, se você, por exemplo, tá? Se você tem numa célula o número 50, você colocando a fórmula ABS, ele vai trazer o número 50, tá? Agora, se você tiver nessa mesma célula, ao invés de 50, menos 50, no momento que você coloca a função ABS, ela vai trazer apenas o número, ela vai ignorar o sinal. Então, ela vai trazer 50. Tá? Essa função ela é útil porque muitas vezes a gente emite algum relatório, alguma coisa do sistema, e ele vem com números negativos, e na realidade não é o negativo que a gente precisa do número absoluto. Então a gente pode transformar esse número negativo em número absoluto para facilitar o nosso trabalho. Tá? Então, a função ABS do Excel é usada para retornar o valor absoluto de um número. O valor absoluto de um número é o valor sem o sinal, ou seja, é o valor positivo do número, independente se originalmente ele é positivo ou negativo. Tá? Ele sempre vai retornar um valor positivo. Então, a síntese dessa função ABS vocês vão colocar igual a ABS, entre parênteses, a célula ou o número que vocês desejam aplicar essa função. Tá? Vamos ver um exemplo aqui no Excel para facilitar para vocês. Então, aqui no Excel eu tenho o número 130 e o número menos 130. Tá? Então, no momento que a gente botar aqui igual ABS, abrir o parênteses, selecionar o número 130 e der o Enter, ele vai aparecer 130, porque ele está trazendo o número absoluto. E o 130 já seria um número absoluto a se trazer. Tá? Já no exemplo aqui de baixo, se a gente aplicar a função ABS nessa célula aqui que está com o número menos 130, ele vai aparecer o número 130. Ele vai ignorar o sinal e vai trazer então o número positivo dessa célula. Tá? Então a função ABS ela serve para isso, ela serve sempre para trazer o número positivo da célula desejada. Tá? Você pode botar também, vou botar aqui do lado, direto o número, tá? Então ABS, ó, se botar o 130, ele vai trazer o 130, ou botar o ABS menos 130, ele vai trazer 130, ok? Então vamos à nossa segunda função, que é a função int. Bom, gente, já a função int, ela é int de inteiro. Ele vai trazer sempre o número inteiro arredondado para baixo, tá? Mais próximo, obviamente. Então, para que serve essa função int? Ela vai servir para arredondar, mas tem outras funções também que servem para isso. Por exemplo, tem a range para baixo, a range para cima. E na range você pode arredondar para uma casa decimal mais próxima. Esse aqui ele arredonda diretamente para o número inteiro mais próximo abaixo. Tá? Por exemplo, se você tem um número lá 5,5, tá? E aplicar essa função int, ela vai te trazer o número inteiro mais próximo abaixo. Qual é esse número inteiro mais próximo abaixo? É o número 5. Bom, como podemos ver aqui, então, a função int no Excel ela é usada para arredondar o número para baixo, para o inteiro mais próximo, menor ou igual ao número fornecido. Tá? Então, essa função ela retorna apenas a parte inteira do número, sem os decimais, né? Descartando os decimais. Então, a síntese dessa função int é igual int, e entre parênteses o número ou a célula que você desejar aplicar essa função. Tá? Vamos ver um exemplo, então. Bom, pessoal, aqui a gente tem três números, tá? A gente tem o número 5,15, 6,99 e menos 4,53. Então, vamos aplicar a função int em cada uma delas. Ó. Int, e vamos aplicar no 5,15. Qual é o retorno que vai dar essa função int? Como ele vai descartar o decimal e retornar o número mais próximo abaixo, o inteiro mais próximo abaixo, esse número que ele vai retornar é o número 5. Né? Então, no momento que a gente der o Enter, a gente vai ver que ele está retornando o número 5. Neste outro caso aqui, que é 6,99, a gente aplicando a fórmula int nele, e qual é o número que ele deve retornar aqui? 7? Não. É o número mais próximo abaixo. Então, ele vai retornar 6. É o número inteiro mais próximo abaixo. Né? Então, a gente dando o Enter aqui, a gente vai ver que ele vai retornar o número 6. Tá? E se a gente aplicar o int
menos 4,53. Bom, neste caso aqui, qual é o número que ele vai retornar? Menos 4? Não, menos 5. O menos 5, ele é um inteiro mais baixo do menos 4,53. Tá? Então, neste caso aqui, como é negativo, não se esqueçam, o negativo quanto maior, menor é o número. Tá? Então, em vez de ele retornar o menos 4 é maior que o menos 4,53. Então, ele vai retornar o menos 5, que é um número menor. Tá? É um inteiro menor abaixo. Tá? Então, vamos para a próxima função, que é a função e. Bom, gente, a função e ela é uma função lógica. Tá? Então, a função e ela vai te trazer dois resultados, ou verdadeiro ou falso. Para que ela possa trazer esses resultados, ela tem que fazer as verificações dos testes lógicos que vocês indicarem. Tá? Esses testes lógicos pode ser um teste, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10, tá? Independente do número de testes. Porém, ela só vai trazer que é verdadeiro se todos os testes que vocês colocarem forem verdadeiros. Se um desses testes for der falso, ele vai trazer o resultado como falso. Tá? Independente de, você tem lá 10 testes, 9 deu verdadeiro e um deu falso, ele traz o falso. Tá? Para que seja verdadeiro, todos os resultados, todos os testes lógicos da função têm que ser verdadeiro. Tá? Então, a função e do Excel é uma função lógica que verifica se todas as condições fornecidas são verdadeiras e retorna verdadeiro se todos forem verdadeiros, e falso se pelo menos uma for falsa. Esta função é útil quando você precisa testar várias condições ao mesmo tempo. Tá? A síntese dessa função e, então, é igual e, abre parênteses, teste lógico 1, ponto e vírgula, teste lógico 2, ponto e vírgula, e assim por diante. Quantos testes você for fazer, você for aplicar, tá? Então vamos ver um exemplo aqui. Bom, aqui no nosso exemplo, a gente tem três números, tá? A gente tem 10, 25 e 50. Bom, então a gente pode aplicar nossa função e. Então, colocando igual e abre parênteses. Daí aqui ele vai pedir o teste lógico 1. O teste lógico 1 a gente vai usar o seguinte, a gente vai selecionar a célula que está o número 10, que é a B7, e vai perguntar, B7 é igual a 10? Tá? Ponto e vírgula. Vamos para o segundo teste lógico. Nosso segundo teste lógico, vamos usar aqui a célula do 25, que é a B8. Então aqui a gente pode colocar 25 é maior que 20? É a nossa pergunta, tá? E o nosso terceiro teste lógico, a gente vai usar a B9, que é a célula onde está o 50. E aqui a gente pode questionar, 50 é menor que 100? Então vamos fechar parênteses aqui para finalizar a nossa função. Então vamos verificar o que a gente perguntou para o Excel. Ó, B7, que é o 10, é igual a 10? Ok. B8, que é o 25, ele é maior que 20? Ok. E o B9, que é o número 50, é menor que 100? Ok. Então, no momento que a gente der Enter aqui, ele vai trazer que é verdadeiro. Tá? Agora, se a gente colocar da seguinte forma, a função E, o teste lógico 1, dizendo que o número 10 é igual a 8, tá? O 25 ele é maior do que 20, e o 50 é menor que 100, neste caso aqui a gente tem verdadeiro aqui, no segundo teste lógico, e verdadeiro no terceiro teste lógico. Mas o primeiro não é verdadeiro. O B7, que é o 10, não é igual a 8. Ele é 10. Né? Então, no momento que a gente der Enter, ele vai aparecer como falso. Tá? Então, assim, sempre que tiver apenas um teste que der falso, o resultado é todo comprometido, ele fica falso. Tá? Não interessa que são 100 testes lá, 99 deu verdadeiro e um deu falso, o resultado vai ser falso. Tá bom? Então aqui, ó, só para vocês verem, se a gente botar o 8 aqui, ele vai inverter. O verdadeiro aqui vai passar para falso e o falso aqui vai passar para verdadeiro. Ó, viu? Então vamos lá para a nossa última função de hoje, que é a função OU. Bom, gente, então a função OU, ela, diferente da função E, ela precisa de apenas um argumento verdadeiro para trazer a resposta como verdadeira. Tá? Se todos forem falso, daí sim ela traz o falso. Tá, então é o contrário. O E ele precisa de todos os testes sejam verdadeiros para trazer o verdadeiro. A U precisa que apenas um teste seja verdadeiro para trazer o resultado verdadeiro. Tá? Então a função OU no Excel é uma função lógica que verifica se pelo menos uma das condições fornecidas é verdadeira e retorna verdadeiro, se pelo menos uma das condições for verdadeira. Tá? E falso se todas as condições forem falsas. Esta função também é útil quando você precisa testar várias condições e deseja
que a fórmula retorne verdadeiro se qualquer uma delas for verdadeira. Tá? Então, como eu disse, você pode fazer um teste lógico com 2, 3, 5, 10, 15 testes, né? E se apenas um deles for verdadeiro, ele já traz o resultado verdadeiro. Tá? Então, a síntese da função OU é igual ao teste lógico 1, teste lógico 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Vamos ver um exemplo. Então, pessoal, no exemplo da função OU, a gente tem os mesmos números da função E, tá? O 10, o 25 e o 50. Então, aqui, para trazer o verdadeiro, ele precisa apenas um argumento que seja verdadeiro, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar igual, ou, abre parênteses, o primeiro teste lógico que a gente vai fazer é 10 igual a 10. O segundo, 25 é maior que 20. E o terceiro, 50 é menor que 100. Né? Então, aqui, vocês reparem que a gente colocou todos os argumentos como verdadeiro. Tá? Então, se a gente der o Enter aqui, ele obviamente vai trazer verdadeiro. Agora, se a gente colocar a função ou, colocar que 10 é igual a 9, 25 é maior que 30, tá? E 50 é menor que 45, verifiquem que aqui, nesse exemplo, a gente colocou todos os testes lógicos como falso. Então, ele traz falso. Agora, se o igual ou, fazer os testes lógicos de novo, com 10 igual a 10, 25 maior que 30 e o 50 menor que 45, aqui a gente vai verificar que a gente colocou apenas um teste lógico que é verdadeiro, que é o B7 igual a 10. Tá? Os demais são falsos. Então, assim, a gente tem um verdadeiro e a gente tem dois falsos. Qual é a resposta que vai dar aqui? Verdadeiro. Tá? Então, sempre a função OU, ela vai procurar dentro dos testes lógicos que vocês indicarem, se tem um desses testes lógicos que o resultado é verdadeiro. Tá? Tendo um ou mais, ou todos, ele vai trazer verdadeiro. Agora, se todos os testes que ele fizer der falso, ele traz o falso. Tá? Então, gente, o vídeo de hoje sobre funções seria isso, tá? Lembrando, então, quais são as funções que a gente viu. A gente viu a função ABS, que traz o retorno do número absoluto, a função int, que traz o retorno do número inteiro abaixo do que a gente tem, né? No caso, a gente tem um número decimal, ele vai trazer o primeiro número inteiro abaixo desse número decimal. A função E, que é o teste lógico, onde verifica uma série de testes para ver se todos são verdadeiros para trazer o resultado verdadeiro. Se tiver um falso, ele traz falso. E o teste OU, teste lógico OU, que ele vai fazer também os testes e verificar se existe um que seja verdadeiro para trazer verdadeiro. Se todos forem falso, daí sim ele traz o falso. Isso aqui vai ser uma série de vídeos que eu vou fazer sobre as principais funções do Excel, tá? Então peço que vocês inscrevam-se no canal para não perder os demais vídeos dessa série. Se gostaram, peço também que deixe seu like, tá? E até o próximo vídeo, então. Tá? Tchau, tchau.